Tema da live de hoje, o segredo que me fez aumentar em 40% o meu faturamento. Gente, 40%. 40% é quase metade daquilo que eu ganho. É quase a metade daquilo que eu ganho. Daquilo que eu faturo, né? Na verdade. Então, é bastante. É simples. É tão simples. É tão simples. Só que a gente tem um problema aqui. Eu vou já responder. Eu posso acabar a live agora, se vocês quiserem. Eu vou dizer qual é o segredo que me fez aumentar em 40% o meu faturamento. O segredo é venda de algo. Ponto final. Vocês querem que eu acabe a live ou querem que eu continue explicando agora? Porque eu já contei o segredo. 40% do nosso ticket médio de vendas por cliente, 40% desse valor é composto por álbum. Ou seja, se a gente não vendesse álbuns, a gente ia faturar 40% a menos. A gente faturaria 60% do valor que a gente fatura. Agora tá ficando quente. Então tá ficando bom. Tá ficando bom, tá ficando bom, tá ficando bom. Não vou terminar essa live. Estão me pedindo pra não terminar essa live. Por quê? Eu poderia falar assim, então tá vendo álbum. Venda álbum. Se fosse tão fácil assim, né, gente? É fácil vender álbum? Depende. Agora vem a primeira frase do dia. Já de cara. E essa frase é minha. Não é o que você vende, mas como você vende que faz a diferença. Ou seja, você pode vender qualquer coisa, mas a forma como você vende essa coisa é que vai fazer a diferença. Se você vai vender mais ou menos, não é a coisa que vai dizer se você vai vender mais ou menos. É como você vai vender mais ou menos. De que forma você traz desejo ou necessidade naquilo que você está vendendo? Por que será que as pessoas pagam tanto por isso daqui, sendo que tem outros que fazem a mesma coisa? E dependendo da situação, pode ter até melhor. Mas eles criam desejo, marca, desejo. Por que será? O que você não está fazendo, ou o que você está fazendo de errado, o que você não está fazendo de certo, ou simplesmente o que você não está fazendo. Olha quanto dinheiro na mesa você está deixando se você não está vendendo álbuns ou qualquer outro produto. Essa live vai ser para a gente falar do álbum. E lembrando que os nossos pacotes de fotos são apenas com fotos em arquivo digital, não tem álbum incluso. A gente não tem nenhum pacote que tem álbum incluso. Uma pausa, rapidinho, porque teve aqui, ó, Josiane Nunes. Depois que eu usei o seu modelo de orçamento e coloquei a opção de álbum, para o primeiro cliente que enviei, ele fechou o pacote com álbum. Olha a diferença que faz, e não sou eu que estou dizendo, eu estou dizendo isso, mas não sou só eu. A Josi pegou o modelo de orçamento editável que a gente disponibilizou e ensinou como fazer para vender, colocou o que tinha que colocar e já vendeu. Então, não é mimimi, não. Tá, gente? E eu tô aqui, eu não tô falando sobre venda especificamente. Porque eu acabei de dizer que não é o que você vende que faz a diferença, é como você vende. Você lembra quando meu primo tinha um carrinho de cachorro-quente, a paixão que ele falava daquele pão? Uhum. E das coisas que ele colocava? Meu primo, o pai do meu afilhadinho ruivo, ele já teve um carrinho de cachorro-quente, ele era apaixonado por aquilo. Ele só desistiu porque não rolou por alguma razão. Mas quando a gente foi lá um dia e a gente quis comprar um lanche dele, ele estava explicando com uma paixão, com um brilho nos olhos, que eu teria comido 10 se eu aguentasse. De tanto que ele falou daquele pão, de como que ele pega o pão, do fornecedor do pão, das coisas que ele utiliza para colocar dentro daquele pão, fazer o cachorro-quente dele. Ou seja, não importa o que você vende na sua vida. Pode ser um simples cachorro-quente, pode ser um produto incrível. Depende da forma que você vende, que você explica, que você apresenta isso para o cliente que vai fazer a diferença. E existe uma forma, dentro do treinamento newborn, a gente tem uns módulos extras, tem módulo de planejamento financeiro que te ajuda com precificação, inclusive, se você não sabe como cobrar, se você não sabe se o que você está cobrando está fazendo sentido, se está te trazendo lucro ou prejuízo, isso tudo você consegue zerar lá e entender. E aí a gente tem um módulo de marketing e vendas e um módulo que te ensina como vender mais. Só que quando eu ensino como vender mais, lembra que eu falo para você sempre aqui? Eu falo para você que se o dinheiro for consequência, é perfeito. Se o dinheiro está na sua vida como consequência, você está fazendo algo que você ama, que você é apaixonada, você está falando daquele pão com paixão, é uma coisa. Agora, se você quer empurrar para o outro de qualquer forma ou a qualquer custo, isso tem um impacto. Por quê? Porque isso vai deixar de fazer com que você faça com o coração, né? Ou seja,
Deixa eu só explicar uma coisa aqui para ficar fácil. Quando a gente começou a trabalhar com fotografia, a gente começou trabalhando com uma encadernadora X, uma que a gente ouviu falar assim, falar e fez, a gente não buscava qualidade nem nada porque a gente não entendia. A gente simplesmente entrou no mercado e foi falaram assim, essa. A gente foi. Beleza. Quando a gente chegou lá, aí a gente trabalhava com aquele e a gente tinha assim, um pacote com álbum, um pacote sem álbum. Fim. A gente tinha um álbum, depois de muito tempo que a gente foi ter um álbum assim no estúdio, né, Dani? No primeiro estúdio, isso. Tô só tentando lembrar. Quando eu ia na casa do cliente, eu tinha um álbum. E eu levava às vezes para tentar vender. Mas eu não fazia muita questão, assim, sabe? Não sei porquê, não sei explicar o motivo, mas a gente tinha. Aí no primeiro estúdio a gente tinha um álbum quadrado, tamanho 30x30, e deixava lá, assim, em algum lugar na mesa. Mas a gente não falava para o cliente que tinha ou que algo assim. E ele recebia o orçamento, ele sabia que tinha. Mas a gente não falava e não tentava vender. E aí o que acontecia? A gente não vendia algo. Não vendia. Aí chegou um determinado momento que a gente começou a ouvir falar de outra encadernadora. Aí a gente decidiu mudar de encadernadora porque veio uma representante, conversou com a gente. Tudo que eu tô contando aqui tem relevância, tá? Essa pessoa veio visitar a gente e mostrou um álbum para nós. E a gente gostou da qualidade. Só que ela mostrou um álbum desse tamanho aqui, ó, 20x30. E aí ela disse pra gente assim, eu falei, você só tem esse? Ela só mostrou esse. Daí ela falou, não, mas é esse aí que as pessoas compram pra família, assim, pra newborn, pra criança. Eu falei, mas você não tem outra opção? Tenho. Eu falei, então eu quero ver. Ah, não, mas esse daí é o que sai mais. Eu falei, não. Eu vendo, eu decido o que eu quero vender. Não é você que tem que dizer para mim, venda esse. Porque todas as encadernadoras queriam que a gente comprasse o modelo mais simples de álbum, que oferecesse modelo mais barato. O mais simples e o mais barato para o nosso cliente, porque era newborn, porque só os melhores álbuns, os mais caros, com os acabamentos diferentes, que as pessoas compravam para casamento. Eles falavam, não, isso aqui não vende para newborn. E a gente falou assim, gente... Mas é o filho da pessoa, é óbvio que ela vai comprar. Não vende porque vocês não oferecem para fotografia de família. Porque ninguém oferecia, né? Aí eu fui lá e comecei a ver os outros e comecei a querer. Falei, ó, eu quero esse. Primeiro eu quero fazer um teste, fiz um teste. Daí eu falei, agora eu quero tamanho X, eu quero tamanho Y. E até então eu não vendia álbum. E foi aí que eu comecei a perceber que existia uma lacuna. E a lacuna é um limite que nós temos. Um limite. O limite que é imposto ou o limite que a gente aceita, que é imposto e que você abraça e fala isso mesmo. Por exemplo, vende 20x30, porque é isso que a galera vende. Você abraça e aceita essa limitação. Já eu não, eu dou a Vera Verão e falo, epa! Aqui não. Agora que eu decidi que eu quero vender, eu quero vender. E eu quero vender o melhor para o meu cliente. Não quero ser limitado. Se ele quiser se limitar a comprar esse, ok, mas eu quero ter outras versões, outras opções. Aí veio a ideia de fazer, na época, o de veludo com gravação a laser. Ah, mas isso aí pra newborn, Bel, você é louca, não vai vender. A encadernadora falava isso pra mim. O gerente Não de vai vendas vender. falava isso pra mim. Representante falava isso pra mim. Fala, você vai vender ou não, sou eu que decido. E começou a ser meu carro-chefe. E eles ficaram chocados. Bem Depois veio uma versão que durou um tempo só, de aplicação de realce. Era sensacional isso. E era assim, pega esse álbum aí de cima mesmo. Na época eles me mostraram um, e era um álbum de noiva, claro que no mostruário, né, era o que mais tinha álbum de casamento. E aí eles falaram, olha que legal esse, né, porque tem a textura aqui pra pôr no vestido da noiva. Eu falei, nossa, eu vou fazer um de newborn assim. Ai, Bel, mas esse realce, ele foi feito pra colocar no vestido da noiva, para a pessoa sentir a textura. Eu falei, se a pessoa quer sentir a textura do vestido da noiva, imagina sentir a textura da manta que o bebê foi fotografado, do pelinho que ele tava, sabe? Do gorrinho. Eu quero. Ai, mas isso tem um custo a mais e não sei o quê. Gente, eu não tô perguntando preço. Eu disse que eu quero. Eu quero proporcionar essa experiência pro meu cliente. O cliente compra se quiser, se ele achar caro não vai E comprar. aí vem uma questão. Pensa, gente, uma noiva no casamento, quantos R$1.000 ela gasta? Tem casamento milionário, qualquer casamento simples, no mínimo ela vai gastar 30, 50 mil reais. O que é um álbum newborn, o que é uma sessão newborn perto de um casamento? Você acha que não vai comprar um álbum melhor pro newborn? Aí tava eu a primeira vez que a gente foi vender. Eu queria vender esse realce, né? E eu tava com um álbum no estúdio lá com esse realce. Não temos mais dele, tá? Não gente? existe mais, tá?
E depois eu mudei de encadernadora também. Mas só para vocês entenderem como é que eu fiz para vender. A cliente estava lá, assim, olhando o álbum dela. Ah, que legal. Né? Pegou, assim, passou a mão no realce. Mas acho que eu não vou querer com esse realce, não. Continuou assim. Aí ela tava assim, ó, passava aqui. A gente tem o hábito de fazer isso, só que a gente não percebe. Eu percebo porque eu fico O realce avaliando. era só na capa, mas mesmo não assim tinha ela lugar passava a nenhum. mão em tudo. Todo mundo passa. Você talvez não tenha parado para analisar, mas o seu cliente perceba, o seu cliente olhando o álbum. Ele passa, ele pudesse lambia. Porque, sabe? Aí, essa mulher tava assim, ah, mas eu não vou querer o realce. Eu falei, ah, não, tudo bem. É que é tão lindo, né? É tão legal sentir a textura dela. Falou, ah, mas eu não fico passando a mão, assim. Eu falei, por que você tá alisando o álbum inteiro, então? Na hora ela parou, assim, ó, parou. Ela tava fazendo assim, na hora que eu falei, ela parou, olhou pra mim. Falou, nossa, você tem toda a razão. A gente não percebe que faz isso. Eu falei, a gente faz isso o tempo todo, a gente olha com a mão. A gente olha com a ponta dos dedos mesmo. Mesmo que não tenha textura. Então, imagina... Na hora que você tá aqui, ó, e tem a textura dela, falou, não precisa falar mais nada. Ela nem perguntou quanto era mais para ter o realce. Entende? E aí, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na segunda frase que eu fiz. Se você quer ser diferente da média, quer estar acima da média, faça mais do que a média e ouse. Porque a maioria das pessoas não tem coragem de ousar. Eu falei isso em outro vídeo. Se você quer ser diferente da média, você tem que agir diferente da média. Você tem que agir diferente da maioria. A maioria é média. A maioria se compara e fala, ah, esse é assim, esse é assim. Se eu tiver aqui no meio, tá bom. Não, eu quero que você esteja acima da média, eu quero que você esteja fora da curva. Sem bater, assim, sabe? Só, tipo, sou fora da curva mesmo, sou fora da casinha, sou fora da realidade, tô à frente. À frente como? Vendendo mais álbuns, Bel? Tendo mais opções de álbum? Não. Sendo diferente. Porque se você só tiver álbum e não souber como fazer para vender, você vai ser só mais um vendedor igual à média. Aquele que todo mundo foge, inclusive. E não é isso que eu quero para você. Eu quero que você seja diferente. Como é que você faz para ser diferente? Vem mais uma frase da Bel Ferreira aí. Eu falei que eu estava empolgada e inspirada. Mesmo quando você vende um produto, esse produto tem que ter história. Tem que gerar conexão. A venda pela venda não gera valor nenhum. Venda por venda, gente, não gera valor. Venda por venda é o quê? Vou te ensinar. Então, aqui, ó, eu tenho um álbum 25 por 25 com acabamento fotográfico. Aberto ele fica 60 por 25. Ele tem 20 páginas, 10 lâminas. Não, fica 25 por 50. Foi isso que eu disse. Ele tem 20 páginas ou 10 lâminas, né? Eu estou fazendo o quê? Estou descrevendo um produto para o meu cliente. E o seu cliente vai simplesmente racionalizar. Ele vai pensar, deixa eu ver o preço. O que acontece, gente, quando eu descrevo um produto? Acontece que eu tô vendendo por vender. Acontece que eu dei uma pequena bronca com carinho numa aluna. Ela está presente aqui. Ela falou assim, Bel, você dá uma olhadinha aqui pra mim no meu orçamento? Dou. E depois ela falou que eu dei bronca nela. Mas era porque tinha um monte de informação que não precisava ter. Inclusive, esse exemplo eu peguei dela. Do tamanho do álbum aberto. O cliente não tá nem aí pro tamanho do álbum aberto, gente. O cliente Ele não quer ver o álbum. O cliente assim, ó. O cliente vê um álbum, não interessa o tamanho do álbum. Ele olha e fala, nossa, que legal, esse tamanho é bom. Daí ele vê um maior um pouco, fala, eu acho que esse maior vai ficar muito grande lá em casa. Minha casa é pequena, eu acho que vai ficar esquisito. E isso, tipo, para ele não importa o tamanho em si. Para ele importa a proporção que ele vê na frente dele. Esse é maior. Eu acho que eu prefiro esse um pouco menor. Ou então, nossa, eu quero grande, mesmo que eu gosto de coisa grandiosa. É isso que ele precisa saber. Não importa o tamanho, ele não vai querer saber, é 30 por 30, 25 por 25, é tanto. Se alguém for lá ver na casa dele, ele não vai falar assim, sabia que esse álbum ele tem acabamento em linho italiano, é tamanho azul e é tamanho 30 por 30, mas se você ele abrir... vem com 20 lâminas, é uma impressão fotográfica, tipo, dane-se, eu não quero, olha que incrível esse... Pode. Ele só vai falar, olha que incrível esse álbum, ele é em linha, olha que incrível, olha essa arte que elas fizeram na frente, olha como ficou lindo o ensaio, nossa, esse álbum fica lindo na sala. Ele não quer saber as especificações técnicas, ele quer saber
do que esse álbum representa para ele. Do que esse álbum é capaz. A gente vai chegar aqui agora. Coloque o coração em tudo que você faz. Não pense no dinheiro que o seu serviço ou produto pode te trazer. Pensa na experiência que ele vai proporcionar para o seu cliente. E, por consequência, ele vai te trazer dinheiro, sim. Desde que você coloque teu coração ali, tua emoção ali. Todas as vezes em que eu coloquei o resultado na frente, o que significa isso? Se eu estou preocupada em vender, eu estou preocupada só no resultado que aquilo vai me trazer, seja financeira, seja meta pessoal, não importa o que seja. Se eu estou só olhando para o resultado, o que acontece comigo? Todas as vezes que eu coloquei o resultado na frente, eu me estressei, eu cansei, eu me entristeci depois por alguma razão. Por não ter alcançado esse resultado. Ou por ter até alcançado, mas foi tão desgastante. Eu cheguei lá e todas as vezes que eu coloquei o coração na frente, eu me apaixonei, me diverti e me reconheci. Por quê? Porque o resultado, às vezes, ele vem igual. Se você coloca o coração ou não, às vezes ele pode vir igual. Só que se você coloca o coração, você se diverte, torna leve o processo. Se você coloca o resultado na frente do coração, você só está pensando no resultado a qualquer custo. E você esquece de se apaixonar. Você esquece de se divertir. E lembra que a fotografia é o amor da nossa vida, tem que ser leve e divertido. Tudo bem, vai ter momentos em que não vai ser leve e divertido? Vai, qualquer profissão é assim. Inclusive, até a mãe que ama incondicionalmente o seu filho vai ter momentos em que ela não tá feliz ali naquela hora. Que se ela pudesse falar, ó, é o amor da minha vida, mas se eu tivesse decidido... Se eu pudesse devolver hoje por um período, eu devolveria isso. Segundos, lapsos, vai ter momento em que mesmo que você tenha um amor incondicional, você tá ali tipo, ufa, né, cansou. E aquele negócio que a pessoa fala assim, ai, ame o que faz e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. É bem furado isso, gente, porque por mais que você ame, você vai ter que trabalhar assim. Vai ter momentos que serão difíceis, desafiadores, porque a vida é assim, não é um mar de rosa, não é tipo filme da Disney, que daí quando termina tá tudo bem, tá tudo feliz, falam felizes para sempre. Daí você pensa assim, cara, felizes para sempre, meu, que tédio, minha vida será feliz para sempre. Você se imagina naquele marasmo, naquele livretinho lá que as pessoas, que algumas religiões te mandam, que tem um jardim maravilhoso, daí você pensa, cara, imagina que eu aqui o dia inteiro, que tédio, se for sempre isso, né? Então a vida tem que ser uma montanha-russa, né? Uma constante evolução. E aí você tem que pensar o seguinte, o que o seu cliente vai sentir toda vez que ele olhar para o álbum? E o que você sente quando você está construindo esse processo? Construindo esse processo é montar o álbum, diagramar o álbum. A Dani ensinou a fazer capa maravilhosa para o álbum. Esses dias. Você tem que ter paixão nesse processo, porque no momento em que você está construindo isso, você também constrói uma energia. Você não está dando para o seu cliente só um álbum. Você está dando um trabalho, você está dando uma história, você está dando o seu coração, a sua energia, a sua visão do mundo naquele momento da sessão. E se você acredita que o que você está vendendo é o melhor para o cliente, se você se você tem um álbum ali que você gosta do resultado, que você olha a qualidade do álbum, você gosta, se a diagramação, você está feliz com isso, você fez o portfólio da melhor forma que você acredita que é o melhor para o seu cliente, é o melhor para você vender. Então, quando você mostrar isso para o seu cliente, ele vai acreditar, ele vai sentir isso que você sente, vai se conectar com você. Então, gente, tudo isso que a gente falou faz diferença. O que você sente quando você realiza esse trabalho, né? Como eu falei, junto com você vai a energia. Uma pausa para responder aqui. Para quem não tem encadernadora da sua cidade, gente, não precisa ter encadernadora na sua cidade. A encadernadora que eu trabalho nem é da minha cidade, é de São Paulo. De Campinas, na verdade, é Dream Books Pro. Na verdade, a encadernadora que eu trabalho é da Europa, atende toda a Europa, mas eles têm uma fábrica no Brasil também, Dream Books Pro. O que a gente precisa ver? Tudo que você faz na sua vida tem uma energia, né? E você entrega aquilo. Vai um pedacinho do seu coração, vai um pedacinho da sua alma, vai um pedacinho de tudo que você tem. E dentro desse álbum, quando você abre, aqui dentro tem uma história. Eu quero contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha, deixa eu ver, 10, 11, acho que 12 anos, eu tava na 7ª série, não lembro se eu tava com 11 ou 12 anos ainda. A minha professora de português entrou na sala e falou assim, hoje vocês têm que escrever uma redação sobre Matinhos. Matinhos é a minha cidade, né?
que já falei para vocês aqui em algum momento. Cidade pequena, no litoral do Paraná. Vocês vão ter que fazer vocês vão ter que fazer uma redação sobre a cidade de Matinhos. Por quê? Porque estava chegando próximo do aniversário de Matinhos. E essa redação, ela vai entrar numa competição intercolegial. Vocês vão competir entre alunos da 4ª série até a 8ª série em todas as escolas do município. E eram bastante. Só na minha escola, por exemplo, cada série tinha de 2 a 4 turmas. Então, só na minha escola eu já estava competindo com uma cambada de pessoas. E aí eu falei para minha professora, eu não quero participar, porque eu sou dessas, né? Quando eu não tô afim, eu não quero fazer. A Dani já falou isso, quando eu não tô com vontade, gente, não sai nada. Eu falei, não vou fazer então, porque eu não quero participar. Daí ela falou, você vai fazer sim? Eu falei, não vou. Você vai? Eu não vou. Então eu vou tirar 2 pontos seu. E eu sempre fui uma boa aluna. Nunca fui aluna de 10, eu tirava alguns 10, não era do tipo que tirava tudo 10, mas sempre tive notas boas, tipo 7, 8, às vezes 9. E aí ela falou, você vai, senão eu vou tirar ponto. Nossa, quando falam que vão tirar uma coisa de mim, aí o bicho pega. Aí ela me desafiou. No momento em que ela me desafiou, ao invés de eu chorar, porque eu tinha 11 anos, tirar 2 pontos, eu não quero fazer essa redação. Eu falei, essa filha da mãe, eu vou fazer essa redação, então. Sentei na mesa e comecei a escrever. E aí, um dia eu não fui pra escola, minha prima falou assim, Bel, estão pedindo sua identidade. Pensei, puta que pariu, o que eu fiz? Porque eu também aprontava na escola. Falei, nossa, eu fiz alguma coisa, vou levar uma advertência, será? O que foi? Mandei. Estão pedindo uma foto sua, na verdade, mandei a identidade, né? Mandei a foto do RG. No outro dia, eu passando na frente da padaria lá da minha cidadezinha, o cara, olha, você tá no jornal. Falei, o que eu fiz? O que eu aprontei, né? Aí eu tava com a minha avó junto, olhou, minha redação ganhou. Minha redação foi pro jornal da cidade, para dar parabéns para a cidade, que era aniversário da cidade. Por que eu tô contando isso? Porque eu quero contar por que a minha redação foi escolhida. Eu sei, ninguém me contou, mas eu sei por que a minha redação foi escolhida. Porque eu falei a verdade, porque eu entreguei meu coração naquilo que eu estava fazendo. E eu só lembro de um pedacinho da minha redação. E teve uma parte, eles incluíram uma estrofe falando de pesca, coisa que eu nunca falaria, mas eu li e vi que, tipo, nossa, que não foi eu que escrevi, não. Mas teve uma parte que eu lembro, que eu falei que Matinhos era como um livro aberto, que podia ser acessado e ter a sua história lida quando as pessoas quisessem ler. Como a minha família é uma família antiga, que meio que colonizou a cidade, assim, tem esse carinho, né? Eu falo sempre pra Dani, às vezes eu nem sei o que eu vou fazer lá, às vezes, mas eu sinto vontade de ir pra lá, é minha terra natal, mas eu coloquei meu coração ali. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque tinha energia, eu tava brava, eu fui desafiada, mas quando eu decidi fazer, eu falei o que eu queria falar sobre a cidade de verdade, o que ela representava para mim. E aí, quando é de coração e tem a energia junto ali, quem lê sente. Imagina. Da mesma forma, quando você está vendendo algo. Se você está vendendo alguma coisa que você acredita de verdade que é o melhor, que você tem orgulho de mostrar aquele álbum, aquele produto, se você tem orgulho de mostrar suas fotos, se você acredita no seu trabalho, você tem que acreditar primeiro e confiar nisso. As pessoas sentem, elas se conectam com isso e vão comprar. Para contextualizar, também tem uma coisa importante que eu estava falando aqui de descrição e tudo. Deixa eu mostrar umas fotos primeiro, então. Essa sequência de álbuns que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é só com álbum de couro. O álbum da Elisa. Esse álbum é de uma sessão de acompanhamento, esse daqui, marrom, da Elisa, de acompanhamento de 7 meses. Esses 2 aqui são do Benjamin, de uma sessão de 6 meses. Eu tirei várias fotos, eu sempre tiro fotos, para quê? Para eu postar. Porque se eu posto fotos, meu cliente começa a ver que eu tenho esse tipo de álbum também para vender. Se eu não posto fotos, eu também não crio esse desejo. Olha que incrível essa caixa, esse álbum. Então aqui, beleza. Olha, gente, esse álbum, eu tirei a cordinha que vem de corinho aqui. E, gente, isso aqui é um álbum que as pessoas nunca venderiam para uma sessão infantil. Elas nunca venderiam para fotografia de família. Elas nunca venderiam para newborn. Mas a gente vende e fica incrível. Isso aqui é um couro natural. Olha a entradinha. Isso aqui é um papel vegetal. E aqui, ó, como é o ensaio da Elisa tinha esses tons terrosos, olha que incrível. Super combinou com esse álbum. E é um álbum que as pessoas normalmente não comprariam.
Tipo, ai, não, vou querer uma capa fotográfica, com umas coisas bem infantil ali na frente. E olha que maravilhoso. Inclusive, já briguei com o pessoal que anda fazendo... Olha, imagina isso aqui na sala da casa do cliente, como a gente deixa ambientado aqui no estúdio. Ele fica maravilhoso. Agora eu vou mostrar os outros aqui, tá? Vou compartilhar. Ó. Mas assim, gente, vocês precisam sentir realmente que o que vocês estão vendendo, vocês acreditam que isso é maravilhoso, que é incrível, que você gosta também do que você está vendendo. Porque se você acredita nisso, o seu cliente também vai acreditar, ele vai se conectar com essa sua energia, porque é verdadeiro. Olha aqui, ó, o álbum e as réplicas. A mãe do Otávio, ela comprou igualzinho, só que o dela era cinza. Aí a Dani mandou fazer azul aqui para nós, pro estúdio, porque o cliente, ele gosta de ver o álbum. A gente tem as amostras das cores dos linhos, mas o cliente gosta de ver aqui. Inclusive, cadê o da Maia, Dani? Se você puder alcançar ali. Acho que tem foto aqui também. Acabamento fotográfico, eu tenho tudo aqui. E por que no meu orçamento eu não tenho todos? Para não causar confusão no meu cliente. Eu não quero que o meu cliente fique confuso sobre o que ele quer comprar. Então eu só coloco 2 opções e o valor de 2 opções. Aqui eu mostro para ele todas as opções que eu tenho, os acabamentos, as cores. Então, agora eu quero explicar assim, ó. Por que tudo que é descritivo, se você só vai lá, você vai esperar o teu cliente perguntar quanto que é o álbum? Para você dizer para ele, olha, depende, o álbum X por X fica tanto, o álbum que é Y assim, assado, fica tanto, o álbum que não sei o que fica assim, o álbum que é assim, e esse que aqui... Não, eu só quero que o meu cliente olhe e fale, ah, eu gosto desse. Eu vou lá e digo para ele como funciona e incluo no pacote. E normalmente eu não vou correndo falar para ele, ah, esse daí custa R$890, ou enfim, o que quer que... Por quê? Tudo que é descritivo, eu ativo o neocórtex, parte do cérebro que é responsável pela racionalidade. Ele é responsável pela memória e pelos pensamentos também. E o que acontece? Você fala, você descreve para a pessoa, ela vai imaginar, ela vai começar a pensar, ela vai criar uma memória. Putz, mas esse valor eu posso comprar, sei lá, um carrinho. Tô só zoando aqui, tá? Esse valor eu posso comprar um berço. E é fato. Só se a pessoa for racionalizar, né? E quando você trabalha com a emoção ou com o coração, você ativa o sistema límbico, que é o responsável pela parte emocional. E a pessoa tá ali pensando na história, no que ela vai contar para o filho dela depois. Quando ela tiver aquele álbum. Ela já tá pensando em ver o filho dela impresso ali, naquelas fotos, no lugar daquela criança. Porque ela já viu ali de outro bebê e viu que aquele álbum tá lindo. Daí ela fica imaginando, nossa, imagina o meu aqui. Imagina esse álbum na minha sala. Imagina eu poder ver isso aqui no futuro. Imagina daqui, quando a criança tiver 15 anos, ela poder ver esse álbum. Porque esses álbuns têm uma grande durabilidade. Duram mais de 60 anos, né, pelo menos. E a pessoa consegue ver isso. Imagina ela adulta vendo. Imagina a gente se pudesse ter a oportunidade de pegar um álbum desses e ver nosso ensaio newborn. Ana perguntou, se eu atendo na casa do cliente, eu levo todos esses modelos? A gente não leva. A Dani respondeu que sim, mas a gente não leva todos os modelos. Leva tipo 2 ou 3. Eu levo um fotográfico, um linho e uma réplica. O resto eu tenho foto para eles verem, tá? Porque o conteúdo, o acabamento dentro do álbum é igual em todos. Diagramação agora em si. Fora nem tanto. Então, gente, para vender álbum, para vender qualquer produto, inclusive quando você vai vender o seu ensaio newborn, gente, ou qualquer tipo de ensaio, se você está confiante do que você faz, a primeira coisa, para você conseguir vender qualquer coisa, você tem que acreditar naquilo que você vende. Você verdadeiramente precisa acreditar que isso é o melhor, que isso que você está oferecendo para o seu cliente é íntegro, que você mesmo compraria. E aí sim você vai conseguir vender com mais facilidade. É por isso que a gente hoje em dia, e cada vez mais, a gente consegue aumentar nosso ticket, consegue aumentar nosso faturamento, a gente consegue fazer com que os clientes comprem mais. Não é porque a gente empurra a coisa, é porque cada vez mais a gente acredita no nosso trabalho. Quanto mais a gente acredita, mais o cliente se conecta com essa energia, mais ele sente que realmente aquilo que você fez é incrível, é importante para ele.
E aí acaba despertando o desejo, porque ele vai para o sistema límbico, e aí desperta a parte emocional e a pessoa se conecta com isso que a gente sente, se conecta com a emoção do ensaio, se conecta sabendo que esse álbum vai ser lindo para o bebê dela, para a história dela, vai fazer parte da família. E o álbum não é só uma coisa assim que o cliente compra e vai largar lá na casa dele, é uma coisa que vai fazer parte da família, realmente, né? E isso vai fazer toda a diferença. E recapitulando aqui, ó, não é o que você vende, mas como você vende que faz a diferença. Ok?